boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa transmissão ao live aqui, Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita do DF em parceria. E a guisa de preparação de ambiente para a gente sintonizando, estamos aqui com nossos queridos amigos Cláudia, Euclides e o Caio, uma família que está na quarentena fazendo arte. Então, ela vai cantar algumas músicas preparando para a gente aí a entrada da palestra. Cláudia, Euclides, Caio. Pai, meus queridos irmãos, vamos cantar, vamos aproveitar esse momento de quarentena e colocar a nossa luz para brilhar, não é mesmo? Nesse momento lindo, que a gente vai então cantar com vocês agora, Lições da Natureza, uma música do nosso amigo Paulo Afonso, aqui de Brasília. Um abraço, Paulo. Vamos nós? Flores que nos campos nascem, também nascem em jardins. Cravos, rosas ou mesmo jasmins, poderás plantar assim. Semeando, cultivando um jardim que vive em ti. Veja as aves no lindo céu, cantam em louvor a Deus. Roxinóis, canários ou curiós vivem para te mostrar mesmo exilados, separados, mas não deixam de cantar. Vive, pois, a tua luz, mesmo com o peso da cruz, neste mundo de lições, vencerás as provações. Este campo que te falei é o campo interior. Chuva de dor, chuva de amor, temos que permanecer confiante, sempre avante, como assim fez nosso Senhor. Vive, pois, a tua luz, mesmo com o peso da cruz, neste mundo de lições, vencerás as provações. Flores que nos campos nascem. Pois então, queridos, essa música é muito especial, né? Que nos convida, mesmo exilados, mesmo separados, a brilhar a nossa luz.
Tem uma outra canção que a gente vai estar que fala da gente com Cristo. A gente com Cristo não tem temor, né? É um convite a... Peraí, só um minutinho. É um convite a gente ter sempre confiança com Jesus, trabalhar com Jesus. Estamos seguros. Vamos ver? É uma música de Juraci Prudêncio e Sheila. Um abraço, meus queridos. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Euclides, Caio. Que maravilha. A gente agradece muito. E a gente vai, então, iniciar a nossa live com o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias, que era para estar aqui com a gente presente, né, Haroldo? Você viria aqui, estava com passagem comprada, mas a quarentena nos deu essa restrição. Mas, graças à tecnologia, vamos estar juntos. Você estaria na FEDEF e na Casa Espírita Grêmio Espírito Atual Barbosa Lima, que é uma casa que, junto com Brasília, está fazendo 60 anos, Haroldo. Então, muitíssimo obrigado por nos conceder, e a gente aí, sob as bênçãos de Deus, passa a palavra para você aí falar sobre quarentena, prisão, né, ou recolhimento. Haroldo, tem muita gente sofrendo e muita gente alegre, como que é isso? Pois é, olha, vamos começar, Paulo, agradecendo a Federação Espírita do Distrito Federal,
a FEB por esse convite carinhoso, né, que eu compareço e atendo com muito carinho, com muita gratidão. Eu quero agradecer também ao Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima, desejar aí os meus parabéns por esse ponto de luz que há 60 anos, né? 60 anos, vem prestando serviço de esclarecimento e consolo espiritual a todos os corações que aí chegam, né? Bom, o tema da nossa reflexão dessa noite é exatamente as disciplinas da quarentena. Ou poderíamos dizer, o deserto da quarentena. O deserto a que todos nós encarnados, por determinação da providência divina, fomos constrangidos a adentrar. Um deserto desafiador, como todo deserto, ele desnuda a nossa alma. Todo deserto, ele revela com muita intensidade aquilo que mora na nossa casa mental, aquilo que vive em nós, aquilo que vibra em nosso ser, ainda que nós mesmos não tenhamos a percepção do que está vibrando dentro de nós. Então, muitos estão agora conseguindo enxergar, sendo levados a confrontar os seus fantasmas interiores, seus medos, suas angústias, suas inabilidades, as suas fragilidades, suas imperfeições morais e intelectuais. Então, todos aí estão tendo um momento bastante desafiador. Mas, como toda crise, esse momento desafiador da quarentena, ele pode ter dois desfechos, duas soluções. Como um caminho que chega a uma encruzilhada, essa quarentena pode se converter em uma prisão, em uma dolorosa prisão, ou pode se converter numa excepcional oportunidade de mergulho em nosso mundo íntimo, para que a gente possa, primeiro, se autoconhecer, segundo, observar, e depois iniciar o trabalho da restauração, da regeneração do nosso mundo interior. Nós estamos ao vivo aqui nas redes Web Rádio Fraternidade, Espiritismo.net, FEB TV, Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima e também pelo YouTube da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. E, por fim, estamos na rede Amigo Espírita, todos aí contribuindo para a transmissão dessa live, dessa nossa reflexão delicada, profunda, né? É uma prisão ou um recolhimento? Então eu gostaria de abrir a nossa discussão, a nossa reflexão, melhor dizendo, com uma página do benfeitor Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que foi publicada na Revista Reformador de 1954, em junho de 1954. Essa mensagem está presente na coletânea Evangelho por Emmanuel, publicada pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem se chama Nem Todos os Aflitos. Nem todos os aflitos. Porque nós sabemos, há uma bem-aventurança no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Então veio o Emmanuel e com esse título provocativo, sugestivo, profundo, Emmanuel diz assim: nem todos os aflitos, nem todos são destinatários
da bem-aventurança de Jesus. E a mensagem vai então desenvolver esse raciocínio, mostrando que algumas aflições têm um desfecho muito infeliz e outras aflições têm o desfecho prometido pelo Cristo, que é a consolação da alma. Então nós podemos ter dois desfechos, como a quarentena. A quarentena também pode ter dois desfechos. Ela pode se transformar numa prisão, com todos os horrores de uma prisão, ou ela pode se transformar em um recolhimento, em uma travessia do deserto, em que nós aprendemos as lições sublimes do silêncio, as lições sublimes do autoconhecimento, da serenidade e, sobretudo, as lições do autodomínio, do domínio mais difícil, que é o domínio sobre nós mesmos, o autocontrole. Então vamos ler aqui a página de Emmanuel, que ela inaugura aí a nossa reflexão da noite. Nem todos os aflitos. A aflição é um desafio que poucos suportam. Lição que raros aprendem. E tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte a aflição em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma a aflição em calhaus, em pedras, com que apedrejam o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos, como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, por sua influência, a planos mais altos. O espírito prudente, contudo, depois de elencar aí um conjunto de atitudes que nos levam a transformar a aflição num cárcere doloroso, depois de nomear um conjunto de indivíduos que transformam os tesouros da aflição num caminho que leva ao desfecho infeliz, Emmanuel agora dá a contrapartida. Vai nos ensinar aquele que consegue aproveitar os tesouros da aflição. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro, que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição
Olha isso. A aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Porta de acesso. Só aquele que recebe a aflição por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. Nem todos. Nem todos os aflitos são bem-aventurados. De vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno, a que todos somos chamados pela vida comum, nas lutas de cada dia. Então, belíssima mensagem de Emmanuel. Essa mensagem se encontra no Evangelho por Emmanuel, a coletânea publicada pela Federação Espírita Brasileira, coordenada aí pelos meus queridos amigos Saulo Silva e Larissa Silva. E a mensagem se chama Nem Todos os Aflitos. Então aqui a gente já começa a perceber que nós podemos optar por dois caminhos. Nós podemos transformar qualquer situação de crise, de dor, em um caminho de angústia, de revolta, de desespero, de desequilíbrio, de completa perda do autodomínio, não é? De domínio das paixões inferiores. Então nós podemos transformar a aflição em uma verdadeira tragédia para o espírito imortal. Por outro lado, se nós soubermos, e Emmanuel usa uma expressão belíssima, do oleiro, porque um oleiro, para fazer um vaso, seja ele de argila ou de porcelana, ele precisa do fogo em altas temperaturas. Não se molda um vaso sem alta temperatura, sem fogo purificador, né? E aqui o Emmanuel tem uma frase que eu destaco aqui, que é belíssima, né? Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição. Então, essa é a regra. Você tem primavera, verão, outono, que são períodos de paz e ordem. Mas aí vem o inverno. Então, regularmente, nós somos visitados pela aflição, quer individualmente, quer coletivamente. Mas essa aflição, ela vem em nome da sabedoria divina. Para quê? Para que cada um de nós, indivíduos e coletividades, possamos ser aferidos. É a prova, é o teste. E o que é aferido no período de aflição? Os nossos valores e as nossas conquistas. Os nossos valores. Quais são nossas crenças? Quais são os nossos princípios? Em que se baseia a nossa vida? Nós confiamos na violência ou na paz? Nós confiamos na caridade ou na maldade? Quais são nossos efetivos valores? A aflição nos desnuda. A aflição revela quem verdadeiramente nós somos. Não é? Então, a providência divina tem os meios de fazer o quê? De avaliar qual o verdadeiro degrau em que aquele espírito se encontra. E qual o verdadeiro degrau em que a coletividade se encontra. Por isso nós podemos dizer, concluindo com o benfeitor Emmanuel, que essa pandemia,
ela também, além de muitas outras coisas, ela está aferindo a humanidade inteira. Todas as nações, todas as pessoas, independente de cor da pele, independente de religião, independente de orientação sexual. E o que nós temos visto? Vários desfechos. Então nós temos visto companheiras e companheiros, irmãos e irmãs espíritas, que estão revelando um comportamento absolutamente contrário a tudo que aprenderam com o Consolador Prometido. Estão agindo na contramão do ensino moral do Espiritismo. E, por outro lado, temos visto irmãs e irmãos que estão dando um testemunho dos valores e das conquistas espirituais que eles aprenderam no Espiritismo, mas concretizaram dentro de si. Porque não basta ler milhares de vezes obras espíritas. Não basta frequentar centenas de vezes casa espírita, porque nós seremos aferidos pelos valores que estão no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior. E como é que nós aferimos valores e conquistas? Através do comportamento. É pelo comportamento que a providência divina nos avalia. É pelo comportamento que a providência divina afere a nossa verdadeira posição evolutiva. Então é nesse sentido que nós colocamos o título dessa live, esse título provocativo. Provocativo. Por quê? A quarentena pode ser uma prisão. E ela pode ser um recolhimento. E quem decide? Quem decide isso? Nós. Nós mesmos. Nós mesmos. Nossas escolhas, nossos hábitos, nossos padrões de pensamento, padrões de crença, nossos comportamentos irão definir a nossa posição espiritual. Então nós teremos bem-aventurados, que são aqueles que vão transformar essa quarentena num deserto purificador e iluminativo, e teremos aqueles que transformarão essa quarentena num precipício para as mais tristes e lamentáveis quedas espirituais. Então, é uma decisão. Né? Nós estamos, nesse momento, num momento de decisão. Né? Queremos mandar um abraço, nós já somos mais de 2.500 pessoas nessa live. Então, quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, pedindo a Deus que abençoe, que ampare, inicialmente o nosso mundo íntimo, depois os nossos lares, as nossas famílias, nossos grupos de interação social, que nós possamos ser inspirados e abençoados pela providência divina. Né? Então, quem está chegando agora, uma boa noite para todos, né? Sejam muito bem-vindos, né, Paulo? Estamos... Estou vendo aqui, nós estamos em diversos canais, nós estamos na TV FEB, estamos na FEDEF TV, na TV da Atualpa, no Amigos do Face, Instagram da FEB, tá? Estamos perdendo a condição de contar já, Haroldo. Acho que é muito mais de 2.000 pessoas. Maravilha. Paulo, já está chovendo de perguntas. Que mensagem bonita do Emmanuel, né? Muito bonita. Nem todos os aflitos, né? Nem todos os aflitos. Dona Lenira agradece sua disponibilidade, viu? Mandar um beijo para você aqui da Casa do Grêmio Espírita Atualpa. Ah, que maravilha! Mesmo você não estando lá, tá todo mundo te assistindo de lá.
Olha, parece que você já tem pergunta aí, né, Paulo? Haroldo, tá chovendo pergunta. Tem uma aqui que... Vamos interagir, fica gostoso, fica dinâmico. Pois Agora é. a gente já tem aqui o parâmetro dado por Emmanuel, a gente já pode prosseguir. Tem uma aqui que veio pela Febre TV, do Braz, Mário Braz, diz o seguinte: boa noite, Haroldo. Qual a sua indicação de livro para este momento que estamos passando? Saudações e parabéns pelo trabalho. Mário, olha, obrigado, né? Eu tenho duas obras que eu acho que são importantes nesse momento agora, Paulo. Uma delas é o livro Nosso Lar. E eu vou dizer por quê. O livro Nosso Lar, ele narra, da perspectiva do mundo espiritual, como foi a Segunda Guerra Mundial, em que milhões de espíritos desencarnaram ao mesmo tempo. E ele conta, inclusive, Paulo, como que algumas colônias espirituais de hierarquia inferior a Nosso Lar, né? Colônias espirituais que estavam mais ligadas à crosta, essas colônias foram tomadas de medo, de desespero, a ponto de orientadores da colônia Nosso Lar terem de visitar essas colônias para acalmar os espíritos, olha isso, hein? Os espíritos desencarnados que foram tomados de pânico por causa da desencarnação de alguns encarnados, olha isso. Pelo volume, né, Haroldo? Era muita gente, né? E tinham entes queridos, tinham pessoas ligadas a eles, então eles ficavam ansiosos para saber se os entes queridos iam sofrer, como que eles seriam recebidos, e toda aquela movimentação, e nós não podemos nos esquecer, não é, Paulo, que foram dezenas e dezenas de milhões de desencarnações. Milhões. Não são milhares, como é o caso do Covid. São milhões de desencarnações, né? Basta lembrar que só os judeus dos campos de concentração foram mais de 6 milhões de vidas ceifadas. Só nos campos de concentração. Então, realmente, eu acho interessante para que a gente veja como que os espíritos lidaram com esse processo. Então, a obra Nosso Lar é uma obra assim, muito interessante. A outra é o livro Paulo e Estevão. Porque o livro Paulo e Estevão, ele fala sobre o deserto, sobre o recolhimento no deserto, sobre os 6 anos que Paulo passou, 3 em Palmira, 3 na cidade de Tarso, recolhido. E o que ele retirou de lição e de luz desse retiro espiritual, né? Nós estamos aqui com outras perguntas aqui. Isso, tem mais algumas aqui. Agora, Haroldo, o Divaldo recentemente liberou um vídeo falando exatamente dessas cornetas que soaram naquela época, parece que estão ressoando de novo, não é isso? Sim, exatamente, né? Porque toda vez que nós temos um fluxo grande de retorno de encarnados ao mundo espiritual, isso exige da espiritualidade um trabalho mais intenso, porque receber, ajudar no processo da desencarnação é sempre delicado e exige um contingente muito alto de trabalhadores no mundo espiritual, né? Tem uma aqui, Paulo, da Valquíria San Silva. Ela está dizendo assim: Haroldo, a minha sensação particular nessa crise é de que a mesma é muito mais consciencial do que uma simples separação de joio e trigo, comum em finais de ciclo evolutivo. É isso mesmo? Mais ou menos, Valquíria. Não dá para a gente dizer que é só uma crise consciencial, porque dezenas de milhares de pessoas estão desencarnando, não é? E, além disso, o mundo está parado dentro de casa. Então, nós nunca na história da humanidade vivemos uma situação igual a essa. Igual a essa, nós nunca vivemos. Então, nos parece que essa experiência da pandemia, ela tem um duplo aspecto. Ela tem um aspecto de
nos trazer para o lar. Então, forçar um processo de interiorização, e ela tem um aspecto íntimo, que é o mergulho que cada um faz no seu mundo íntimo, né? Mas há um aspecto social que nós não podemos imaginar que é só uma crise consciencial, porque tem milhares de pessoas agora que estão fazendo plantão de 24 horas, estão trabalhando, estão há 1 mês e meio sem voltar para casa, tem milhares de pessoas internadas em UTIs, então tem um quadro que não é só um quadro consciencial, né? Tem coisas acontecendo, e acontecendo numa velocidade, numa temperatura muito altas, né? Haroldo, tem uma participante aqui, não quis identificar, mas mandou a seguinte pergunta. Nunca pensei que viver com a família 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, fosse tarefa tão difícil. Que devo fazer para não pedir o divórcio para todos quando a quarentena acabar? Olha só. Imagina o desespero. Essa é uma pergunta muito importante, né, Paulo? Porque, como é que é o nome dela, Paulo? Não citou o nome. Não citou o nome. Zap. Então, a nossa amiga que está nos acompanhando e que enviou a pergunta, foi por esta razão, foi em função dessas angústias e dessas lutas que todos estamos vivendo, não é só você, todos estamos vivendo. A convivência no lar está revelando as pessoas, está mostrando a verdadeira intimidade das pessoas. Mas o que nós podemos dizer? A mensagem de Emmanuel. Você pode converter essa oportunidade num desfecho de bem-aventurança ou num desfecho de desestruturação íntima e do casamento, das relações familiares. Então, esse é o momento de recolher intimamente e de buscar força para quê? Para nos mantermos de pé, para honrarmos nossos compromissos, mantermos a família, mantermos as nossas relações e transformarmos essas dificuldades em crescimento espiritual. Porque se nós fugirmos da dificuldade eliminando as circunstâncias, isso não vai aferir, não vai nos transformar. Então, o que nós podemos dizer, minha amiga? Nós estamos juntos com você na luta. Nós também somos argila no fogo. Mas o que Emmanuel está nos pedindo aqui? Não fuja do fogo. Não fuja do fogo. Permita que essa experiência transforme suas crenças, transforme o seu pensamento, transforme os seus hábitos, transforme a sua conduta e que seja uma oportunidade de dialogar com o companheiro, dialogar de alma para alma, acertar os ponteiros, exercitar a tolerância, o amor, a fraternidade. Esse é o momento. O momento agora não é momento de abandonar a embarcação. Não é. Momento agora da gente permanecer firme. Por quê? Porque a tempestade é grande. Nos momentos de tempestade, mínimos movimentos. Nós temos que nos manter no leme, vigilantes e demonstrando resistência, confiança. Não é? Então, agora é o momento. Agora é o momento do aprimoramento espiritual. Então, força, agarra na oração, na leitura edificante, conversa, dialoga com respeito, com caridade, com honestidade, com transparência, porque agora é o momento de resolver aquilo que estava sendo jogado para debaixo do tapete. Colocar na mesa e resolver com os valores do Evangelho. Agora é o momento. É fácil? Não. É impossível? Não. É possível. É possível. Porque cada um de nós está enfrentando essa dificuldade, cada um numa área específica. Mas cada um de nós não está passando por uma aflição
que não dê conta de superar. Porque a providência divina não nos coloca em experiências que nós não tenhamos condições de sair vitoriosos. Isso aí é uma coisa que eu aprendi, e aprendi chorando. Né? Pois é, Haroldo, e eu, assim, como a gente trabalha como um movimento federativo, a gente tem grupos, né, com os presidentes, companheiros trabalhadores, e muitos vêm alegando que estão ficando depressivos, né, porque a atividade social, só saía de casa, ou aquela mobilização em torno da casa espírita, era algo que dinamizava a vida deles. Agora estão dentro de casa, estão muito depressivos, mesmo, né, trabalhadores, passistas, médiuns, e a gente tem tentado trabalhar com as redes sociais e tudo mais. O que que você nos diz de como melhorar e como atuar, né, as atividades da Casa Espírita com essas limitações de reuniões? Isso que você está dizendo é tão importante, e está sendo uma lição para nós espíritas. Para nós espíritas. O Emmanuel prefaciou o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Ele prefaciou. Então, o prefácio foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Livro Nosso Lar. E o Emmanuel fala uma coisa lá, nesse prefácio, que eu vi muita gente criticando Emmanuel. Emmanuel diz assim: em verdade, precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, vamos tentar compreender essa lição do Emmanuel. Ir à casa espírita, dar o passe, assistir às palestras, participar das atividades de assistência, ou seja, participar das rotinas da casa espírita, da federação, é importante? Claro. Claro que é importante. Claro que é importante. A casa espírita é o educandário da alma, juntamente com o lar e com outros ambientes. A casa espírita é um local abençoado, onde nós podemos exercitar a nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade é aquilo que nós edificamos por dentro. Então, agora que nós não podemos ir à casa espírita, aí vem os fundamentos da espiritualidade. E onde está a oração? O nosso hábito de orar. Onde está o nosso hábito de leituras edificantes? Onde está o nosso hábito de silêncio, recolhimento e meditação? Que o Emmanuel que fala sobre isso. Tem até uma mensagem aqui dele que chama meditação. Onde está o nosso hábito de recolhimento? De silêncio, de oração, de leitura. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é o percentual de espiritismo que eu coloquei dentro de mim. Não é? Porque tem o espiritismo que está fora, 27 federativas, milhares de casas espíritas, um movimento maravilhoso espírita, vários palestrantes, várias palestras, uma agenda espírita, mas essa é a parte que está fora. E a parte que eu edifiquei dentro de mim? Por quê? No momento da minha desencarnação, é essa parte que conta na minha aferição espiritual. Então agora nós estamos aprendendo na prática o que Emmanuel disse. Se você quer conquistar o equilíbrio espiritual, você precisa edificar espiritualidade no mundo íntimo. No mundo íntimo. Não apenas em atividades exteriores. É por isso que Jesus
apareceu para Saulo às portas de Damasco, e o que Jesus fez? Mandou Saulo, através das circunstâncias, né, dos desdobramentos, Saulo ficou 6 anos recolhido. O Cristo deixou ele 6 anos recolhido. Por quê? Porque precisava construir fundamentos interiores de espiritualidade. O Paulo ia viajar muito, ia fazer muito trabalho, mas se eu não tenho os alicerces no meu mundo íntimo, eu não suporto. Eu não consigo me manter equilibrado nos momentos de desafio. Não é? Então, entenda, nós não estamos desmerecendo o trabalho exterior, mas o trabalho exterior sem base interior, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Né? Quantas casas espíritas que a gente vê fechar as portas por conflito entre os participantes? Quantos grupos a gente já viu se dissolver porque os participantes não tinham caridade e amor ao próximo? Então, a quarentena está abrindo isso para a gente. Está abrindo isso para a gente. Né, Paulo? Haroldo, e você falou aí de leituras, né? Você falou da gente se dedicar. Mas o que está acontecendo também? Até uma pergunta aqui que foi mandado veio do canal da FEB TV. Eu não consegui identificar o nome da pessoa. Neste momento, estamos com mais de 4.000 pessoas, Haroldo, por todos os canais, participando com a gente. Depois você manda um salve para todos aí. Maravilha. E a pergunta aqui é que é o seguinte, no meio espírita mesmo, e até nas pessoas de bem, está circulando muita mensagem que parecem fakes, né, de plano espiritual, de mentores, de extraterrestres, de curas, vacinas e remédios. Isso está repercutindo muito rápido. Como que a gente tem que lidar com isso no nosso meio? É boa essa pergunta, Paulo, porque inclusive tem uma outra aqui, que é da Raquel Lima. Ela está dizendo: Haroldo, o que dizer dos irmãos espíritas que se deixam influenciar negativamente pelas mensagens recebidas pelas mídias sociais? E eu diria pela televisão. Nesses momentos de crise, precisamos absorver informação de forma muito seletiva. Então, nós aprendemos com Allan Kardec uma fé que é raciocinada. Uma fé que é a fé do bom senso, da prudência, da ponderação, do equilíbrio. É aquela fé que escuta, depois fala. Que observa, raciocina, depois tira as conclusões. Essa é a lição mais maravilhosa que Kardec nos deixou. Aliás, hoje, o Livro dos Espíritos está fazendo aniversário, né? 18 de abril. Estamos comemorando aí mais um aninho do Livro dos Espíritos, essa bênção, esse tesouro que os Espíritos nos deram. Então, a nossa fé, ela é raciocinada. Ela não é uma fé cega. O espírita, ele não acredita em tudo. O espírita, ele não fica se expondo a qualquer informação. Ele seleciona. Então, é assim, Paulo. Tem canais de televisão que eu já não ligo mais. Eu já nem ligo. E tem alguns que eu só assisto no máximo 10, 15 minutos. A gente faz uma seleção. Tem mensagens que eu já não me dou nem ao trabalho de me inteirar. Eu começo ali, já vi que é uma coisa mística, que é uma coisa fantástica, que são soluções milagrosas, mágicas, como se Deus fosse um Merlin, o mágico que sacode a varinha e resolve. Quando eu vejo que é isso, eu já nem leio. Por quê? Porque a nossa fé é raciocinada. Em toda codificação espírita,
nós fomos avisados desse momento que nós estamos vivendo. Os espíritos delinearam esses tempos agora com riqueza de detalhes.